O homem dividido. Eu estava estudando sobre a nossa sociedade de hoje. Do ponto de vista filosófico, é ótimo ter esse homem dividido. O homem dividido entre o trabalho, entre a família, entre o emprego, entre a sociedade social e a sociedade em comunidade. A sociedade social é onde existem múltiplas ideias, a sociedade em comunidade, onde existe algumas pessoas compartilhando uma mesma ideia, uma mesma crença. Pois é, o homem dividido é o homem que ele não age da mesma forma na sociedade plural, ele não age da mesma forma que ele age na sociedade comunidade, que tem as pessoas que pensam parecido, que têm as mesmas crenças. Ele não age da mesma forma em sua casa e da mesma forma no trabalho. Gostou deste assunto? Vou desenvolver ele mais pra frente, mas deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar sobre o homem dividido. O homem aqui eu vou englobar todo mundo. Homem, que é o homem sim, eu, e a mulher, que é normal. Aqui é um gênero universal para falar sobre a humanidade em si. Hoje nós somos pessoas divididas. Por que pessoas divididas? Se numa época atrás, quando uma pessoa nascia, ela já sabia o que ela ia fazer desde a infância, se o pai era médico, ela ia ir para uma profissão de médico, de enfermeiro, etc. Se a família era farmacêutica, ia formar em uma profissão relacionada com a farmácia. Se o pai era vaqueiro, ia para uma profissão de vaqueiro, no máximo ali ia ser um tratorista, e etc. Ia estar nessa zona de contenção, nessa bolha. Até hoje algumas pessoas seguem a mesma coisa. O pai era isso, eu vou fazer isso que o meu pai fazia. Mas a sociedade, ela está mudando. A sociedade está criando uma ideologia, ideologia, como já expliquei, que é conjunto de ideias de uma sociedade. O conjunto de ideias é o quê? Existe a ideia da religião, do capitalismo, do comunismo, do marxismo, as ideias seculares da sociedade em si, isso tudo junta e cria uma ideologia. A ideologia predominante hoje é a ideologia das múltiplas ideias. Você abre a tela do celular e já tem uma informação nova. Você abre a tela do YouTube e já tem um vídeo novo no YouTube te recomendando, e etc. Você está entendendo esse assunto? Comente aí abaixo aí se você está entendendo essa ideia desse homem dividido. O que acontece? De forma filosófica, como eu falei, esses múltiplos pensamentos são ótimos para quem estuda filosofia, porque tem muito material para filosofar e para pensar. Mas de forma social, cria conflitos, porque uma ideia não corresponde com outra ideia, as pessoas começam a denegrir a imagem uma da outra, começam a fazer cancelamento social, ou talvez começam a até boicotar redes sociais de algumas pessoas e chegam riscos de ir até na porta da casa de certa pessoa para ameaçar a pessoa porque tem uma ideia divergente. Ou quando existe a manifestação cultural ou religiosa, quando aquela religião não coincide com a outra religião, uma religião fica atacando a outra. Aí existem esses conflitos sociais porque a sociedade está cada vez mais dividida em pluralidades. Não é todo mundo que pensa junto. De forma sociológica, estamos pensando essa sociedade que talvez precisamos ter algo que possa unir essa sociedade. Aí vem pessoas se unindo para eleger um líder político específico, um presidente ou um prefeito. Talvez de forma social a política já é um aparelho para unificar as pessoas em um só propósito. Os seres humanos têm a necessidade de se unirem para um só propósito, mas ainda estamos vivendo em uma sociedade plural. De forma psicológica, essa sociedade pluralista, onde as pessoas não sabem a direção que elas vão, na mesma hora que elas estão focadas em um objetivo, aparece outro objetivo melhor, que elas não sabem abrir mão desse objetivo para continuar no mesmo objetivo. De forma psicológica, falta um certo discernimento nas pessoas que vivem nessa sociedade. Discernimento é saber fazer escolha entre duas alternativas boas para si mesmo. Aí tem uma questão filosófica que é ótimo, essas múltiplas ideias, para quem se aventura nessa busca filosófica de ver diferentes pontos de vista, diferentes ideias. De forma social,
sociológica, cria conflitos entre as classes sociais, entre os grupos divergentes, de forma psicológica, dá crise em uma pessoa que não sabe escolher depois de ter múltiplas possibilidades em suas mãos. Muitas pessoas às vezes até perdem o sentido da vida. E de forma psicológica, que nem hoje neste mês aí de setembro de 2021, as pessoas estão aí, setembro amarelo, uma questão psicológica de uma pessoa que se suicida porque talvez perdeu o sentido na vida, talvez não deu conta de corresponder a uma necessidade da sociedade, de sempre você ser uma pessoa produtiva. Você vê nessa perspectiva aí esse discurso motivacional que existe em excesso na sociedade, que você tem que ser sempre produtivo, produtivo, produtivo. Nessa questão de você sempre ser produtivo, não estou criticando a produtividade, mas nessa produtividade, a pessoa que não tem um emocional bom, essa pessoa entra em crise, síndrome do pensamento acelerado, que nem Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, já trabalha muito isso, essa questão da pessoa ter um pensamento acelerado, querer tudo rápido, querer tudo agora. Começa uma coisa, não dá continuidade a uma coisa, já parte para outra coisa, aí fica esse homem, esse ser dividido nessa sociedade. Então é isso. Por enquanto, na sociedade, ainda não tem uma ideologia unitária. A ideologia que nós estamos vivendo é a ideologia pluralista. Existem muitas ideias que divergem uma da outra. A Igreja Católica, quando se uniu ao Império Romano, ela tinha essa ideia unitária de ter só um credo, um só pastor, um só Senhor, um só Papa, coordenando tudo, e um só Deus, que era Jesus Cristo. Uma unidade. Isso era uma ideia católica, que foi uma ideia também de Alexandre o Grande, de querer expandir o Império Macedônio com a cultura grega para outras áreas e transformar em uma sociedade cosmopolita. Existem aquelas teorias do globalismo ou da nova ordem mundial, que é de criar uma só ideologia com pessoas que pensam praticamente parecidas. E não é à toa que a indústria cultural, cada vez mais, indústria cultural ou a indústria musical, cada vez mais tenta unificar as pessoas em uma só ideia. E uma corrente religiosa que está proliferando muito no meio espiritual, até científico, é aquela corrente mais espiritualista de que nós todos somos um, que estamos em unidade, que existe um pensamento social unitário, que nem ali naquelas correntes espiritualistas fala que existe um ser superior, um eu superior, para não dizer que é Deus. Através de Deus todo mundo é unido. Isso traz dentro do próprio cristianismo, quando o apóstolo Paulo fala que todo mundo é um. Isso é uma ideologia, não só política, que nem eu falei lá da nova ordem mundial, mas também é uma perspectiva até religiosa, de ter as pessoas unidas em uma só ideia. Mas, atualmente, nós somos um ser dividido, que às vezes está no foco numa coisa, foca nisso, foca naquilo, faz isso, faz aquilo, mas no fim não faz nada. E eu estou aqui abrindo, filosofando, divulgando um pouco daquilo que eu estou estudando. Eu não sei pensar isso de uma maneira mais ampla, mas o pouco que eu sei estou divulgando aqui no meu canal Aprendiz de Filósofo. Espero que você pense a respeito desse homem dividido, desse homem sem foco, desse homem com excesso de motivação e com automaticamente esse homem pressionado por essa sociedade que gera, ao mesmo tempo que gera estresse, gera cansaço, gera suicídio. Eu pautei aí 3 visões dentro dessa sociedade. Uma visão filosófica, é ótimo ter essas ideias. Uma visão social, essas múltiplas ideias geram atritos para pessoas que não estão pensando, que não estão amando como os filósofos amam essas multiplicidades de ideias para pensar e refletir a sociedade, e gera um atrito também psicológico, onde as pessoas têm essas múltiplas ideias, múltiplas possibilidades, e não acaba escolhendo nada e acaba ficando estressado, acaba ficando com a síndrome do pensamento acelerado, e ao mesmo tempo muitas pessoas acabam suicidando porque não conseguem corresponder às exigências da sociedade nascente hoje.
Se você dá uma viajada lá com os estoicos, com os maniqueístas, os estoicos e maniqueístas aí, um período determinado da história da humanidade aí, lá com Alexandre o Grande, lá começou a nascer os estoicos, muitos estoicos se suicidaram porque não estavam conseguindo viver naquela nova sociedade. E muitas pessoas vão continuar suicidando porque não vão aguentar viver nessa sociedade. E muitas pessoas vão estar pensando nessa sociedade para ajudar essas pessoas que não estão conseguindo se adequar a essa nova sociedade. Tá pensando aí, é complexo pensar nisso, ainda estou desenvolvendo esse pensamento ainda está meio bagunçado aí, mas se você conseguiu entender essa mensagem que eu estou passando aqui, comente abaixo aí para ver se você conseguiu entender essa mensagem. Espero que no futuro eu possa desenvolver ela um pouco melhor para vocês aqui no canal Aprendiz de Filósofo. Boa jornada para você, bons estudos de filosofia, bons estudos de sociologia e bons estudos de psicologia. E eu fui!